Um bom dia a todos. Eu agradeço pelo convite de estar aqui e coloco que eu também tive o privilégio de participar da primeira audiência pública no ano passado e traçando um pouco o histórico do projeto de lei, desde que, então, a senadora Ana Amélia tomou conhecimento das dificuldades da pesquisa clínica no Brasil por intermédio de um paciente de Ijuí, né, a cidade que eu trabalho. Foi feita a primeira audiência em abril e, a partir disso, foi criado um grupo de trabalho, onde se viu, então, que havia necessidade de um projeto de lei para que a gente pudesse regulamentar a pesquisa clínica em seres humanos. Então, várias instâncias já andaram e o fato é que, passado todo esse tempo, o que mudou para os pacientes brasileiros até o momento? Do ponto de vista prático, nada. Nós continuamos, então, com mais de um ano de espera, né, para poder incluir pacientes brasileiros em protocolo de pesquisa e, no geral, quando essa aprovação é dada, esses estudos já encerraram a sua inclusão, porque os estudos são globais e multi-institucionais em todo o mundo. Então, os pacientes brasileiros têm ficado fora dessa possibilidade de tratamento, exatamente por essa demora em todos esses prazos. Isso se deve principalmente porque o nosso sistema de revisão ele passa por vários crivos. Primeiro, a aprovação do CEP do exterior, depois de um CEP local coordenador, depois ele é aprovado centralmente pela CONEP, depois ele volta para uma apreciação do CEP local, depois nós precisamos esperar a aprovação da Anvisa e, finalmente, temos que esperar a importação do produto, levando, então, que esse tempo ultrapasse, em média, um ano. Reconhecemos aqui o esforço da CONEP no sentido de diminuir o tempo de análise do protocolo de pesquisa, mas, lembrando, o que diminuiu, de fato, foi o primeiro parecer. Só que esse parecer, infelizmente, tem vindo com inúmeras pendências, às vezes mais de 40 pendências, e o processo todo se classifica assim. Com 40 pendências, você tem um prazo para responder essas pendências. E se uma dessas pendências não for aceita, esse processo ele é reprovado e você volta novamente com pedido de recurso e necessita, então, entrar na fila novamente, fazendo com que esse tempo volte a se tornar longo. Então, todo esse processo faz com que os pacientes brasileiros, e eu estou falando aqui como um médico que trata pacientes com câncer, né, e que não tem, então, muita possibilidade de oferecer protocolos de pesquisa porque está tudo parado, os pacientes não têm acesso ao protocolo. Exatamente, então, o que acontece na prática? São 700 CEPs que nós temos em todo o Brasil e que dependem, então, que passe por uma segunda aprovação centralizada. E, obviamente, a cada novo questionamento se renova o prazo aí de 30 e 60 dias e, dependendo da pendência e dos recursos, até mais, fazendo com que a fila se torne longa e o processo não ande. Ilustrando isso, esse é o meu quadro de estudos que aguardam o processo regulatório pela CONEP e pela Anvisa. E posso ser franco para vocês, esse quadro não muda. Quando ele muda é porque provavelmente o estudo foi cancelado, porque já terminou o recrutamento no resto do mundo e o estudo não vai mais ser aberto no Brasil. Então, todos os dias nós presenciamos o quê? Pacientes que teriam potencial de poder receber um tratamento, e hoje no Brasil está uma grande discussão sobre acesso a tratamentos para os pacientes, principalmente de doenças graves, e pacientes que poderiam se beneficiar de algum tratamento e que não recebem o tratamento porque eles acabam perdendo a oportunidade e a gente fica aí de mãos amarradas, sem poder oferecer algo que possa ser significativo e representar uma esperança para o paciente. Então, o nosso dilema ético é, se por um lado nós temos que proteger os voluntários da pesquisa, por outro lado, nós não podemos impedir ou retardar a pesquisa que possa beneficiar os pacientes. É como se a gente vigiasse tanto a nossa casa, a gente coloca sistema de segurança, coloca vigias, coloca porteiros, que nem o próprio dono da casa consegue entrar dentro dela. Então, ela está tão guardada, está tão cercada, que, na verdade, nós negamos o acesso dos nossos pacientes brasileiros a tratamentos que poderiam significar para eles uma melhor expectativa de vida e um tratamento digno para a sua doença.
pegando a experiência internacional, se vê que questionamentos no termo de consentimento, e esses questionamentos hoje são bastante comuns, resultam significativamente em mortes. Num só estudo nos Estados Unidos e no Reino Unido, estima-se que mais de 10 mil mortes desnecessárias ocorreram diretamente ao atraso e ao recrutamento dos pacientes da pesquisa. Então, vejam como esse atraso causa vidas, né, que acabam se perdendo. Então, esse é o dilema ético brasileiro. O sistema atual nega o acesso dos brasileiros às terapias inovadoras. E eu represento aqui a Aliança e represento os pesquisadores, os pacientes e todos os trabalhadores em pesquisa que se veem, então, sem a oportunidade de participar né, das oportunidades de ciência médica como as nações mais desenvolvidas. O projeto, então, é um avanço. A gente tenta harmonizar isso com todas as regras internacionais. Então, isso já foi discutido amplamente em todo o mundo. Existe um consenso internacional para a participação nesses estudos. E né, a gente nada mais quer do que a gente possa harmonizar isso, então, com as regras já existentes pela Conferência Internacional de Harmonização e pela Organização Mundial de Saúde. Um prazo adequado possibilita que, durante todo esse processo, os centros possam se preparar já para abrir esses estudos e oferecer isso mais rapidamente para os pacientes. Então, quando a gente não tem ideia de qual vai ser esse prazo, se a gente não tem ideia de quanto isso vai demorar, o que a gente vê na prática é que oportunidades vão se perdendo e pacientes vão ficando na fila sem opção de tratamento. Tá? Então, evitar que o pesquisador seja... e a pesquisa sejam prejudicados por questionamentos que visam ganhar tempo é fundamental. Somado a isso, né, nós também observamos que a pesquisa clínica em seres humanos não possui uma lei. Né? O Sistema Brasileiro de Revisão de Ética em Pesquisa padece do problema grave da sua validade jurídica, por ausência de uma lei que distribua competência de disciplina e condutas. Nós temos leis para pesquisas em animais e não temos leis para pesquisas em seres humanos. Então, essa é uma oportunidade real de se criar um marco legal Fábio, e efetivo. Eu estava dizendo aqui para o senador Walter Pinheiro. Sim. Eu estou dando como exemplo uma tragédia no Brasil conhecida, principalmente pela nossa geração, não sei se é a sua. Você parece mais novo do que a gente, mas eu e o Walter... Obrigado. Você não era na Amélia, não, é muito nova para se lembrar disso. Mas eu me recordo de outros incêndios que eu já vi, tragédias. O edifício Elma estava pegando fogo. Aí, aquelas pessoas não se jogaram do edifício porque queriam se jogar. Porque era a única alternativa que elas tinham para salvar suas vidas. Tinha outra alternativa. Entre morrerem queimadas entre morrer queimada. E, vamos lá, eu vou me jogar do 20º andar e talvez alguma coisa aconteça e eu acabe sobrevivendo a essa tragédia que está na minha vida. Porque a pessoa que tem câncer ou uma doença terminativa é uma tragédia para a vida dela, para a vida das pessoas que convivem com ela. E nós... E aí vai muito da questão, eu sou cristão, mas eu não acredito que a gente veio de Adão e Eva, vamos ser claros, né? Cientificamente isso está provado que não houve isso, então nós temos que também reformular alguns pensamentos. Qualquer cidadão brasileiro, ele optaria por fazer testes para tentar sobreviver. Então, um exemplo que eu dei ao senador Walter, o exemplo que eu quero dar aqui, é porque eu sou favorável. É porque se o edifício estiver pegando fogo, as pessoas, entre morrer asfixiadas ou queimadas, elas vão se jogar do edifício esperando um milagre. Agora, se você oferecer uma escada para ela vai descer pela escada. Apesar dos riscos da escada... Não, ela descerá com certeza. Mesmo quem tem medo de altura vai descer para se salvar. Porque no momento que você está... E eu costumo dizer que eu tento trazer no Senado as experiências que eu tive como gestor, né? A minha esposa uma vez fez uma visita ao SECOM, que é o Centro de Oncologia do Estado do Amazonas, e lá tinha pacientes terminativos. Que os remédios para esses pacientes o SUS não fornece. Não era remédio para salvar a vida de nenhum paciente, não. Era para amenizar a dor. Nós sabíamos que essas pessoas, elas tinham um fim esperado cientificamente, que elas não sobreviveriam.
nós mandamos comprar esses medicamentos e até hoje o Estado, na medida do possível, compra, e são caríssimos, né? São caríssimos. E aqui nós temos laboratórios brasileiros que pegam os estudos da Fiocruz ou outros e vendem esses remédios caríssimos. São fornecedores do governo, né? Principalmente remédios genéricos, né? Que são fornecedores do governo e não tem nenhuma complacência em relação a isso. Você pedir um medicamento que custa 12, 13 mil reais a ampola, 14 mil reais, porque a morfina já não está mais fazendo efeito nesse paciente, ou coisa parecida, realmente você tem essas dificuldades. Então, eu só queria lhe interromper, quando você coloca a sua explanação, e eu vou ter agora uma reunião, vou sair, mas quero colocar claro aqui ao senador Walter Pinheiro, que sou favorável ao PLS, por uma questão de exemplo mesmo. Eu acho que nunca se deve negar uma oportunidade de alguém de sobreviver. Não se deve negar essa oportunidade. Ninguém tem o direito, né? Ninguém tem o direito de negar a uma pessoa e dizer, eu quero sobreviver. Então, não é uma lei, não é o presidente, não é os senadores, não são os governadores, deputados ou religião que vai dizer, você não tem, ninguém tem o direito de falar em nome de Deus, dizer, você não tem esse direito. Até porque Jesus foi um grande curador. E aqueles que são religiosos têm que entender que, através da ciência hoje, a mão de Deus pode conduzir ao salvamento de muitas pessoas. É isso que eu queria colocar para vocês. Perfeito. Fábio. E frisar que nós não estamos aqui discutindo ética, mas sim a questão da burocracia. Mas é o grande problema hoje, você sabe que a questão não é a questão ética, a questão de princípios religiosos, muitas vezes, que são norteados. E tem que ser que a gente tem que respeitar. Tem que ser respeitados. Agora, quem não quiser fazer o tratamento, que não o faça. Agora, aqueles que querem fazer o tratamento, que o façam. E por isso que a participação é voluntária. Viu, Fábio? Eu queria dizer que essa mesa concedeu a palavra ao senador Omar Aziz, que é um médico, né? Importante essa concessão, essa intervenção. E quando você finalizar, a gente passa. Vou dar o tempo para você, que foi perfeito, senador. Tá? Obrigado. Pode continuar. Obrigado. E exatamente isso, então, que os nossos direitos não devem ser consagrados por leis, não por resoluções. Exatamente porque essas resoluções podem ser modificadas de uma maneira muito fácil, né? Então, estabelecer prazo de avaliação dos protocolos de pesquisa e estabelecer esse marco legal, ele se torna fundamental, porque a partir disso nós vamos ter um norte que possa estabelecer, então, todos os direitos dos participantes, deveres dos pesquisadores, das instituições e também dos patrocinadores, que são importantes. O projeto não retira da sociedade o controle das pesquisas. Os CEPs, né, os comitês de ética local, e veja, são mais de 700, eles são formados por representantes da sociedade, né, e continuarão exercendo o controle das pesquisas e fazendo essa avaliação que eles já fazem. E mais, com o projeto, esse controle passa a ser um dever estabelecido em lei. Então, a gente também consegue normatizar isso. Tá? Então, estabelece legalmente a formação dos comitês de ética, cria regras, deixa isso estabelecido numa lei e submete o seu funcionamento à autoridade competente. A situação atual é que a duplicidade de apreciação se baseia há 20 anos na desqualificação do parecer do CEP na instituição. Então, o parecer do CEP local, muitas vezes, ele não serve para absolutamente nada. E nós estamos aí desperdiçando tempo de pessoas, né, que se dedicam a isso, para que haja um controle central. E isso gera toda a morosidade e a burocracia. Tá? Então, a dupla aprovação retira essa autonomia. O que a gente quer é que esses CEPs continuem fazendo o seu trabalho bem fundamentados e respaldados pela lei. Com relação ao acesso pós-estudo, nós queremos só garantir legalmente esse direito e que isso esteja escrito. Garantir legalmente significa que garantir ao participante, sem alternativa terapêutica no país ou quando houver risco de morte, o fornecimento do medicamento experimental pelo tempo que for necessário, a critério do médico pesquisador, de acordo com a legislação sanitária. A critério do médico pesquisador, por quê? Porque ele conhece o doente, ele conhece a molécula, ele vai saber exatamente a necessidade do paciente continuar com esse tratamento. Porque nós não podemos esquecer que muitas vezes um tratamento pode ter efeitos colaterais e necessita ser suspenso. Então, por isso que o pesquisador tem que fazer parte
exatamente dessa escolha, e isso não é exclusividade nossa. A questão do placebo, né? Regular o uso do placebo. A utilização do placebo só é admitida quando inexistir o tratamento convencional para a doença que seja objeto da pesquisa clínica ou para atender a exigência metodológica justificada. Um exemplo clássico em oncologia é um estudo que foi publicado recentemente num tratamento para câncer de pulmão, e onde só receberam placebo aqueles pacientes que estavam fora da possibilidade terapêutica, ou seja, receberam todos os tratamentos existentes e não existia mais nada a ser disponível para eles. Então, nesse caso, o paciente ainda tem um benefício de uma randomização que é 2:1, então ele tem 66% de chance de ainda receber uma terapia que pode ser efetiva. Então, esse é o caso do placebo que pode ser aceito. De maneira nenhuma, nós vamos usar placebo em tratamento ou em situações onde exista um tratamento vigente. Ninguém aqui vai usar placebo em crianças ou pacientes doentes que necessitem de tratamento, a não ser por exigência metodológica, onde a gente possa usar, então, em tratamentos combinados, um grupo para placebo, para mostrar que o tratamento combinado é superior ao tratamento isolado. Com relação à utilização e armazenamento de dados em material biológico humano, nós temos que lembrar o seguinte, e vou usar aqui a minha especialidade. O câncer é uma epidemia mundial. Paulo, desculpe usar os teus dados aí, mas eles são bem significativos. Nós temos enormes desafios. No Brasil, nós demoramos no diagnóstico, nós temos difícil acesso ao tratamento e raro acesso a drogas inovadoras. E não testando o nosso material biológico, nós privamos os pacientes brasileiros de conhecer a nossa realidade em termos de mutações que possam ser potenciais alvos para novos tratamentos. Então, sim, eu vou dar um exemplo, senador. Eu tenho um paciente que, ele, após vários tratamentos para câncer de pulmão, ele acabou, né, não tendo mais opção de tratamento. Então, nós fizemos uma biópsia dele, ele fez isso em caráter privado, mandou essa biópsia para o exterior e foi identificado que ele não respondia mais aos tratamentos porque ele tinha desenvolvido no seu tumor uma mutação de resistência. Então, essa mutação deixava todos os tratamentos resistentes. E aí nós conseguimos, então, acesso, por um programa de uso compassionado, a um tratamento, né, experimental americano que tratava exatamente essa mutação e retornava a possibilidade de ele responder ao tratamento. E ele vem respondendo isso muito bem. Mas esse é um paciente que fez isso em caráter privado. Nós queremos ter a possibilidade de testar isso em todos os nossos pacientes, porque a gente sabe que nós vivemos num mundo de várias etnias e que muitas vezes nós temos perfis genéticos diferentes. Qual é o perfil da população brasileira que passa por essa, né, toda essa miscigenação? Deve ser muito amplo. E se isso não for testado, nós nunca vamos saber. Então, nós precisamos ter também acesso a isso, e isso não pode ficar bloqueado aí dentro dos protocolos de pesquisa. Essa é a imagem que o Brasil tem hoje no exterior com relação à pesquisa clínica, né? É a selva procurando um caminho para que a gente possa acessar os nossos pacientes. Essa imagem eu gostaria que ela fosse esquecida e fosse substituída por essa imagem. A imagem de um paciente que continua vivendo. O Afonso é o paciente que deu o pontapé inicial aí a todo o projeto de lei. E ele é uma exceção, porque ele já está no 6º protocolo de tratamento e está muito bem trabalhando numa doença que teria uma sobrevida e um prognóstico de 6 meses, ele já está vivo há mais de 4 anos. O que nós queremos é que ele não seja a exceção, nós queremos que ele seja a regra e que os pacientes brasileiros possam ser a regra para que eles possam ter acesso a novos tratamentos e para que eles não caiam em ciladas de, às vezes, se submeterem aí a alguns tratamentos alternativos, né, no seu desespero de buscar alguma coisa, mas que eles possam ser testados com esses tratamentos. Eu acho que o caso da fosfetanolamida simboliza bem isso, né? Nós temos que dar a possibilidade que isso possa ser testado. Lembrando que o projeto é um avanço. Nós queremos, com o projeto, deixar nossa contribuição da sociedade para que os pacientes tenham acesso ao tratamento experimental, se assim for a sua vontade. Por isso que a participação é voluntária. E lembrando que ele está aberto para sugestões, e aqui o Rodrigo já trouxe algumas, né? E a participação de toda a sociedade. Era isso.